Fala galera do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. E sim, essa é a última aula de Química do segundo bimestre. Então, gente, eu sei que é uma matéria bem complicada, eu sei que é uma matéria que ninguém nunca tinha visto antes, e eu entendo muito bem as dificuldades que a gente tem, principalmente em matérias que do nada começam a criar matemática no meio das coisas. Eu sei, gente, mas eu gostaria só de trazer para vocês o tanto que está sendo prazeroso trabalhar essa disciplina com vocês e ver em vocês a mesma vontade que eu tinha quando eu comecei a ver química a primeira vez, que é uma das matérias que eu mais adoro na vida. Então, galera, estamos finalizando o segundo bimestre, consequentemente finalizando o grupo 6 de Química, onde nós falamos sobre substâncias químicas. Podem ficar despreocupados que a gente não falou nem 10% das características de substâncias químicas que existem. Nos próximos bimestres a gente vai falar bem mais sobre essa introdução. Mas a gente está fazendo uma introdução até muito vasta para um nono ano, para vocês chegarem até o ensino médio bem mais tranquilos com essa matéria, para que ela não seja recebida como a pior matéria de todos os tempos. Isso vale para todas, para física, para química, para biologia também. São matérias assim que precisam de uma atenção maior de todas as formas. Então, lá no capítulo 5, no grupo 5, a gente falou das ligações químicas e elas são muito importantes para o que a gente está vendo agora na formação das substâncias químicas e em algumas propriedades. A gente está falando principalmente das propriedades de condutibilidade elétrica, de ionização e dissociação, são termos diferentes e eu vou trazer para vocês hoje. Esses termos eles precisam estar muito esclarecidos para a gente poder continuar nossos estudos. Antes de tudo, eu vou passar o nosso aviso da semana e passar também para vocês o organizador visual do capítulo 6 aqui de Química, que são as substâncias químicas. Então, galera, nosso aviso é o seguinte: nós temos 2 encontros semanais para falar de química, essa matéria linda, maravilhosa, que a gente está conversando de sempre e toda semana. O nosso primeiro encontro ele acontece nas quintas-feiras da semana. Então, toda quinta-feira, às 8h40 da manhã, a gente tem esse encontrinho marcado lá no aplicativo Zoom, onde a gente vai falar e corrigir as atividades passadas dessa disciplina. Eu sempre peço para vocês que quando estiverem chegando para a nossa aula de química, sempre tenham presente do lado de vocês a sua tabela periódica. Veio uma tabelinha linda no livro de vocês lá no primeiro grupo, que eu pedi muito para vocês guardarem, gravarem, que é muito, muito, muito interessante, muito importante. A gente vai ver que durante todo o nono ano e principalmente o segundo ano, o primeiro ano do primeira série do ensino médio, vocês vão precisar muito dessa tabela periódica. Ela tem muita informação extremamente necessária para a gente poder manter os nossos estudos em química. A gente teve uma aula de como ela deve ser lida, quais são as propriedades dela também. E na sexta-feira, aqui no YouTube, você encontra esse vídeo que é a teoria da semana. Então a gente vai estudar a teoria da semana através dos vídeos teóricos aqui. Então agora eu vou lá para o organizador visual apresentar para vocês o tema da nossa aula de hoje e depois a gente começa o nosso módulo 17. O nosso organizador visual ele está trabalhado em 2 grandes pontos. O primeiro ponto é a diferenciação de uma solução eletrolítica e de uma solução não eletrolítica, o que é um eletrólito e um não eletrólito, é o mesmo nome para a mesma coisa, e nós encontramos a seguinte diferenciação. Os eletrólitos eles formam íons em solução. Os íons nós estudamos há alguns grupos atrás, que são aqueles que possuem cargas positivas ou cargas negativas. O não eletrolítico ou não eletrólito, ele não produz esses íons na solução. Principalmente qual é o tipo de solução que nós estamos falando aqui? Nós estamos misturando, solubilizando, dissolvendo sólidos em uma solução com água, onde a gente chama essa solução de solução aquosa.
Toda vez que você vê o nome em algum livro químico, solução aquosa, saiba que dentro daquela solução ela também tem água. Solução aquosa de sal é água com NaCl, com sal de cozinha. Entendeu? Falou em solução aquosa, nós temos a água como principal solvente. Esse eletrólito, por formar íons em solução, ele vai formar então uma solução eletrolítica. E o que a gente pode ver e o que a gente viu que essa solução eletrolítica ela tem? A presença desses íons que podem estar em grande quantidade ou em baixa quantidade. E a gente vai saber essa quantidade, se ela é alta, grande ou se ela é baixa, pequena, através da teoria do Arrhenius que está aí do outro lado, entendeu? Então calma aí. Essa solução eletrolítica ela tem uma diferenciação nas suas características. A água pura não conduz eletricidade. Em compensação, na solução eletrolítica, na solução aquosa, onde tem a liberação de íons, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, então você já tem uma condutibilidade elétrica. Então você vai ter uma corrente elétrica passando por aquela solução. Isso não acontece nas soluções não eletrolíticas, ou então soluções que você tem um não eletrólito dissolvido em água. É o caso então da sacarose ou açúcar. Nesse caso, o que acontece? Não produz íons, ou os íons produzidos são numa quantidade muito pequena para passar a corrente elétrica. Portanto, essas soluções são chamadas de não eletrolíticas e também são determinadas pelo seu nível de dissolução ou ionização pela teoria do Arrhenius, que é o tema de hoje. Na teoria de Arrhenius, o que a gente vai estudar basicamente? Ela vai falar principalmente da produção de íons na solução. Lembra que eu falei para vocês do eletrólito e do não eletrólito? E esses íons que são formados dentro dessa solução? O Arrhenius ele conseguiu criar uma teoria que vai explicar o porquê que essa produção acontece, como essa produção acontece e de que forma ela pode ser calculada. Então você pode prever aquela solução, a dissociação ou ionização, são termos diferentes, dentro de uma solução. Então você já consegue prever antes de fazê-la. Que é por isso que existem esses cálculos de dissociação e de ionização, que são basicamente o mesmo cálculo. Então vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vamos agora diferenciar essas duas palavras. Eu vou fazer esse trabalho meio que de dicionário agora no nosso organizador visual, porque eu vou falar muito essas palavras durante a aula. E quando você já tem essa diferença muito marcada na cabecinha de vocês, vai dar para entender muito melhor a aula de hoje. Então, o que é uma dissociação? Uma dissociação, ela acontece quando os íons eles se largam. Então, quando é que isso acontece? Nas substâncias iônicas que são formadas por ligações iônicas. Falei de dissociação, lembra com composto iônico, que é formado por ligação iônica, que são ligações mais tranquilas de serem quebradas. E agora eu vou falar de ionização. A ionização é o processo de criação de íons. Onde ela acontece? Nas substâncias moleculares, que são ligadas através de ligação covalente, ou a simples ou a dativa, que são ligações mais complicadas de serem quebradas. Dissociação, quebra de íons. O íon todo ele vem Na para um lado, Cl para o outro. No caso da ionização, são pedaços daquela molécula que acabam saindo tipo um hidrogênio só de uma molécula grande. Você tira um hidrogênio, ou então você tira um NH3 dessa molécula e aí se transforma em um íon. Geralmente um íon mais fraco. Eu vou falar um pouquinho sobre essa ionização na nossa aula teórica. Então, falei de dissociação, solução iônica. Falei de ionização, solução molecular. Então, a gente tem aí substância iônica, dissociação, substância molecular, ionização. Beleza? Vamos começar agora o nosso módulo, então, e a gente já vai falar novamente daquele experimento do Arrhenius, onde ele colocou várias soluções para ver se passa
corrente elétrica entre eles quando eles estão solubilizados. O que é solubilizar, gente? É dissolver. Quando você dissolve qualquer tipo de sólido, no caso aqui, substâncias iônicas ou substâncias moleculares, em água, em uma solução aquosa. Então vamos lá. Vou iniciar o módulo com vocês, módulo 17, galera. Então, lá por volta de 1800 foi quando foi criada a primeira pilha. Essa pilha era chamada de pilha voltaica porque ela foi criada pelo Alessandro Volta. O Alessandro Volta, então, ele foi um físico, químico e um dos primeiros a estudar eletricidade e potência mecânica. Além disso, gente, ele tem aí, nós temos alguns sistemas de medidas que vão lembrar do Volta e a gente vai comentar sobre ele lá em física, ok? Mas parando um pouquinho aqui para pensar, a pilha que ele fez, ela foi construída lá entre 1799 e publicada no ano seguinte, de 1800. Utilizando essa pilha, o Arrhenius ele começou a fazer o seu teste de lâmpada da prova. A lâmpada de prova era colocar uma lâmpada ligada entre um cátodo e um anodo, ligado na pilha. Lembra daquela imagem lá no comecinho do nosso capítulo? É aquele experimento, ele é chamado de experimento lâmpada de prova. Se a lâmpada acendesse, aquela solução tinha íons na sua quase que totalidade, quase 100% era íons. Enquanto se a lâmpada não acendesse, ela não formava íons naquela solução. Então aqui nós temos uma solução aquosa de açúcar. A lâmpada não acende, então não tem formação de íons. Consequentemente, essa solução ela é chamada de não eletrolítica. Enquanto que na solução aquosa de NaCl, que é o sal de cozinha, a lâmpada acende. Então, como acende, tem formação de íons. Formou íons, é uma solução eletrolítica. Boa! Continuando. Em 1903, o Arrhenius conquistou então o seu prêmio Nobel com a teoria da dissociação iônica. Dissociação, já falei sobre isso. É o quê? Quando o íon ele se separa. Que é basicamente, e ele dizia basicamente o seguinte: a teoria da dissociação é a tendência de uma substância em água, solubilizada em água, dissolvida em água, é se dividir em partículas menores, ou seja, em íons. Mas algumas substâncias, elas continuam como moléculas, elas não se quebram completamente, elas continuam sendo moléculas. Como as moléculas elas são em geral neutras, não formam nem cátions, nem ânions, não têm capacidade de conduzir a corrente elétrica. Essa é a teoria que ganhou, que fez com que o Arrhenius ganhasse em 1903 o prêmio Nobel. Em seu experimento, o Arrhenius ele testou a condutibilidade elétrica de substâncias iônicas, utilizando solução aquosa de sal de cozinha, soda cáustica, e aí ele verificou que tem passagem elétrica, falando o seguinte: opa, tem dissociação iônica aqui, porque tem a formação desses íons. Depois ele começou a perceber que fazendo teste com sacarose, com substâncias moleculares em geral, como o ácido clorídrico, ele também percebeu que o ácido clorídrico ele dissociava. Mas a sacarose, que é o açúcar, não dissociava. E o que ele observou no final de contas? De que o que aconteceu foi somente a dissociação das moléculas do açúcar na água. O açúcar ele dissolveu, mas ele não quebrou a sua molécula. Continua sendo moléculas menores de açúcar, mas ela não quebrou. Quando ela quebra, ela forma íon, mas ela não quebrou. Ela ficou bonitinha, uma moléculazinha de açúcar bonitinho ali, quietinho na dela. Então, tem dissolução, ela dissolve, mas ela não dissocia, ela não quebra, ok? No caso da solução aquosa de ácido clorídrico, ele observou então que a lâmpada se acende, o que indica que houve passagem da corrente elétrica pela solução e que existem íons livres nessa solução. Esse fenômeno ele então chamou de ionização. É quando uma substância molecular
consegue se quebrar. E olha aqui como fica a quebra dele. Você junta o HCl, que é o ácido clorídrico, a gente vai conhecer ele na nomenclatura no terceiro bimestre. Calma que eu vou ensinar vocês a fazer o nome desses ácidos. Então, nós temos o ácido clorídrico mais água, que é a solução aquosa, então água. O que acontece lá dentro? Esse átomo de hidrogênio, ele quebra, ele sai da ligação com o cloro. Então ele entra e se junta com a água, com uma ligação dativa. Vou mostrar para vocês melhor aqui no quadro, lá na aula Zoom. Pode ficar tranquilos. E o Cl, ele fica negativo. Então forma um íon Cl-. Esse processo de pegar uma substância molecular e quebrar ela de verdade é chamada de ionização. Então, depois disso tudo, de vários experimentos e tudo mais, o nosso amigo Arrhenius, ele conseguiu fazer um cálculo chamado de grau de ionização ou grau de dissociação iônica. O que é isso? Quem é que sofre ionização? Moléculas. Quem é que sofre dissociação? Íons. Dissociação iônica. Íons. Então, qual é o grau daquela substância? Ela tá com muito íon ou com pouco íon? Igual eu falei para vocês lá no começo. É possível ver se eu misturando sal de cozinha aqui, eu vou ter muito íon ou poucos íons. Em comparação, eu também posso ver se tem muitos íons ou poucos íons de solução molecular, que é o caso do HCl. Então ele fez o seguinte cálculo, ele começou a calcular isso pelo grau de ionização, que é esse alfa, esse A bonitão grego aqui. O cálculo é o seguinte, você vai ver o número de moléculas dissociadas ou ionizadas pelo número total de moléculas dissolvidas. Então vamos lá, eu coloquei 100 moléculas de sal de cozinha na água. Desses 100, 98 conseguiu dissolver. Então o meu cálculo vai ser 98 dividido por 100. Foi quem dissolveu com quem vai dissolver. Isso aí, gente, dá uns 98%. Pensa em porcentagem. Fica bem próximo de 1. Fica 0,98. Em comparação, se eu colocar o açúcar, então de 100 moléculas de açúcar, 10 dissolveram. Então dá 10%, ou 0,01, que é mais próximo de zero. O que isso tudo quer dizer? Que quando o grau de ionização ele for mais próximo de 100% ou 1, né? 100 dividido para 100 dá 1. Então se esse alfa for próximo de 100% ou próximo a 1, ele tem um alto grau de ionização. Se ele for próximo de 0, 0% ou 0 mesmo, ele tem um pouco grau, ele tem um grau pequeno de ionização. Então, geralmente o que acontece? Se essa substância tem um alto grau de ionização, ela é uma solução eletrolítica. Se ela tem um baixo grau de ionização, ela é uma solução não eletrolítica. Vamos aos exemplos aqui embaixo. Eletrolítico forte, valor próximo a 1. Praticamente só há presença de íons na solução. Exemplo, a solução aquosa de NaCl e a solução aquosa de HCl. Parece que o cloro gosta de ficar longe dos outros, né? Ele sempre está presente nas ionizações ou nos graus de ionizações fortes. Enquanto isso, o eletrólito fraco ele tem o valor de alfa próximo a zero. Então, existe uma mistura de íons ali, mas ela é muito pequena ou então quase nula. A solução aquosa de vinagre, sacarose ou até mesmo o etanol. Eles são eletrólitos fracos, podem ser chamados até mesmo de não eletrólitos, pois ao serem adicionados na água, a água ela não conduz eletricidade, igual a água pura. A gente sempre está falando da água pura aqui, tá, galera? São soluções não denominadas soluções não eletrolíticas. Então, agora vamos para as nossas atividades. Nossa atividade ela está lá na página 444 e a primeira questão é o seguinte: diferencie dissociação de ionização. Quais são os tipos de substâncias químicas que sofrem dissociação
e qual delas sofre ionização? E o que é cada uma delas? Segunda questão. Faça a associação correta. Nós temos vários compostos químicos aqui. Eles sofrem ou dissociação iônica ou ionização. O que eu quero que vocês façam agora? Peguem a tabela periódica de vocês e observe quais são os átomos, os elementos químicos que estão fazendo ligação. É metal com metal? Se for, é uma substância metálica. Não conta. É ametal com ametal? Ou ametal com hidrogênio? Ou hidrogênio com hidrogênio? Se for, então eles são substâncias moleculares. Sofre ou ionização ou dissociação. E agora, se a ligação for metal e ametal, substância iônica, ligação iônica. Então, qual das duas opções ele vai sofrer? Ionização ou dissociação? A terceira questão, você vai dar uma olhadinha nessa figura, ler a questão completa e vai responder a alternativa A, B, C e D. A quarta questão, você vai ler todo o enunciado da questão, que vai falar sobre um experimento químico feito em sala de aula e algumas afirmativas feitas pelos alunos. Dessas, vocês vão identificar quais estão corretas e quais não estão corretas. Agora, essa quinta questão eu quero fazer com vocês. Vamos fazer juntos essa quinta questão. O ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta um baixo grau de ionização. Em solução aquosa, constitui o tempero conhecido com o nome de vinagre. A cada 1000 moléculas de ácido acético dissolvidos em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique quanto à sua força. O que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente faz lá em física. O que a tua questão já te deu? Ele já te deu que em cada 1000 moléculas de ácido acético dissolvido, então, número... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, desculpa. Número de moléculas dissolvidas. Ele me disse que foi 100 moléculas. Ou, desculpa, 1000 moléculas. Ok. E o que foi que ele falou depois? Que apenas 13 sofrem associação. Então, 13 moléculas sofrem ionização. O que ele está te perguntando? Qual é o grau de ionização? A fórmula do grau de ionização é a seguinte. O alfa, ele é igual ao o número de moléculas que sofre ionização, que nesse caso então são 13, dividido pelo número de moléculas dissolvidas no total, que foram 1000. Fazendo essa divisão, nós temos 13 dividido para 1000, 0,013. Muito próximo de zero. Como esse alfa é muito próximo de zero, então ele é um ácido forte ou um ácido fraco? Um ácido eletrólito ou um ácido não eletrólito? Por estar próximo de zero, ele é uma solução não eletrólita. Então é uma solução que não que não sofre um grau alto de ionização ou então as suas quantidades são muito baixas, ok? Logo depois nós temos os exercícios propostos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, gente, é só me procurar, o número está lá no grupo dos pais. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo grande, galera. Tchau.